Obrigada, Bruna, tinha esquecido. Então, eu acho assim que não tem muito segredo. Eu não sei como que vocês estão dentro da parte do processo civil, né? Mas eu não vou analisar essa parte, não vou dar nota em cima disso. Eu vou dar nota só em cima do que a gente viu, que é dentro da minha área, né? Da minha matéria, que é ali o direito civil. Então, a Juliana vai analisar se vocês estão realmente fazendo a petição correta. Adriane, achamos complexo? É complexo, mas se vocês estão tendo a parte material com a processual, eu acho válido vocês tentarem englobar uma coisa na outra, né? É lógico, a gente sabe dos limites que a gente está tendo aqui devido a as aulas à distância, então a gente vai ser bem razoável, né? Não vai prejudicar ninguém. A gente quer ver como que vocês estão mesmo, dentro dessa parte. Então, não sei se vocês fizeram as questões, porque eu acho que essas questões que eu dei na semana passada vai ajudar bastante a vocês analisarem o tipo de obrigação que está tendo ali para vocês colocarem no caso concreto. Todas as questões descritivas ficou puxado. Mas tem tempo para fazer, né, Mila? Foi postado ontem, vocês vão ter até dia 30 para resolver. Eu sei que vocês têm outras coisas, mas vocês vão matar em um trabalho 2 disciplinas, né? Então, e as descritivas, eu não sei da parte da Juliana, mas as minhas são muito objetivas, as descritivas. Vocês vão falar paf e puf, que tipo de obrigação é, o que é, ponto. Né? Não precisa dissertar sobre as questões. Eu quero que vocês só falem o básico ali. Bruna, não entendi. Se quiser abrir o áudio. Eu comecei a escrever e foi errado. Professora, na verdade, o que eu vi, as questões descritivas até que não são tanto. Eu acho que a maior dificuldade é na petição, porque que vai ter que juntar, nessa hora de fazer a junção das coisas, sabe? Tá bem complexo. E até amanhã a gente quer esperar a professora Juliana para a gente perguntar se, igual, ela não colocou o sobrenome, se dá para acrescentar o sobrenome. Tem algumas coisas que, não sei, eu achei difícil a petição. Uhum. Então, Essa parte de sobrenome, da qualificação, vejam com ela mesmo. Eu não vou, né, pedir nada disso, não cabe a mim. Eu quero que vocês, assim, eu não sei como que vocês estão na petição inicial, né? Se vocês já fizeram alguma ou não. Já fizeram? Petição inicial? Mais ou menos? Não montaram nenhuma com ela? na verdade, ela só explicou pra gente. Ela fez junto com nós, não deixou a gente fazer sozinho. Então, é por isso que tem dificuldade, sabe? Entendi. Entendemos, professora, eu pelo menos senti muita dificuldade, principalmente na parte de processo. Wellington, o que é Cadê o Wellington? Se quiser abrir o áudio, Wellington. Não? Uma petição. Fizeram uma petição, entendi. Então, assim, o que eu quero de vocês? Que vocês coloquem lá, que tipo de obrigação é? Vão comprar o quadro? Teve culpa, não teve culpa? E que artigo vocês estão usando dentro do Código Civil? É isso que eu quero, assim, não quero nada além disso. Quero que vocês coloquem lá que o fulano lá comprou o quadro do ciclano e então é uma obrigação tal. Teve culpa, não teve culpa? Posso pedir indenização? Não posso? Básico. Aí, dentro do processo, aí é com a Juliana, né? Eu não vou poder falar nada nem analisar. Eu vou analisar realmente se vocês estão usando o código, o artigo correto, se é aquilo e ponto. É isso que eu quero de vocês, tá? E pode ter certeza que eu não vou prejudicar ninguém, não vou, assim, coisas mirabolantes. Eu acho, aquele caso a gente até já comentou em uma das aulas, né? Teve uma questão bem parecida, então vocês já viram. Eu acho que não tem segredo para vocês, né? Aquele tipo de obrigação. Então, a única coisa que eles vão ter que pôr, que eu vou analisar é isso. É que tipo de obrigação, ver lá o artigo que corresponde ao Código Civil, fundamento, faz os fatos,
fundamenta e faz o pedido ali. Se com culpa, não teve culpa, eu posso pedir restituição, não posso. Aquela coisa bem básica, assim, tá? Qualquer coisa vocês vão me perguntando, a gente vai conversando. Lógico, eu não vou contar o que é, mas qualquer dúvida vocês eu vou tirando de vocês sem problema nenhum, tá? Eu acho que tem tempo aí até o dia 30, né? Se tem final de semana, tem até sexta-feira para entregar. Então, eu acho que é razoável. E vocês podem daí postar o mesmo trabalho, a mesma petição, tanto para a Juliana quanto para mim. Só que eu preciso que vocês postem para mim também, tá? Para eu poder dar a nota certinho, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida sobre a avaliação, vocês vão me perguntando, tá? Só vamos voltar lá para as questões, então, para a gente terminar de corrigir, até para vocês entenderem ali o que vão poder responder na avaliação. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Não. Então, nós falamos naquele dia até a 3, foi isso? Foi, né? Então, vamos lá. Na 4 ali. Considere, então, que no último sábado à noite você foi a um bar com seus amigos para realizar um happy hour. No momento de pagar a conta, voluntariamente você destinou 10% de gorjeta ao garçom que lhes atendeu. No entanto, durante a aula de Direito Civil na segunda-feira seguinte, você descobriu que a gorjeta não é devida e não pode ser cobrada. Você então pergunta ao seu professor se pode retornar ao bar e pedir ao garçom a restituição dos valores a esse título pago. O que o seu professor lhe respondeu? Justifique a sua resposta. Então, lembro que lá no começo nós até falamos sobre isso já, né? O que vocês... Agora vocês não precisam abrir o áudio para conversar comigo. Então, o que vocês acharam aqui? Que tipo de obrigação seria? Lembram? Eu até falei aquele dia no grupo, né? Que tipo de obrigação, pessoal? Quem que vai abrir aí? Pagamento indevido? Pagamento o quê? Indevido? Por que é indevido? Eu paguei alguma coisa que não deveria ter sido pago, mas de forma voluntária, em erro, né? Mas será que seria um pagamento indevido? Exato. Sim. Não. Agora estou em dúvida. Na verdade, não é indevido. Lembra que a gente conversou sobre obrigações naturais? Aquelas que o direito de crédito, embora até existe, não é exigível. Lembra? A gente falou até das dívidas prescritas. Dívida prescreveu, né? Caducou, como o povo fala. Prescreveu. Eu não sou obrigada a pagar, porque ela já prescreveu, mas ela existe. Então, é mais ou menos parecido com isso aí. É uma obrigação natural, porque a gente sabe que até existe um direito de crédito. Até eu posso dar essa gorjeta para o garçom, porém, não é dotado de exigibilidade. Tá? Então, seria, na verdade, uma obrigação natural. Tá? Então, não é um pagamento indevido, mas é uma obrigação natural. E eu posso pedir restituição? Não, né? Não, porque como a Dailene falou, foi a Dailene, né? Que estava conversando aqui comigo. Eu paguei voluntariamente, né? Então, não posso pedir a restituição. Tá? Então, seria uma obrigação natural. Professora, seria uma obrigação alternativa também, daquele do artigo 877? 877. Deixa eu pegar meu código só um pouquinho. 877, alternativa, eu acho que você está confundindo. Quem está falando comigo agora? É a Alessandra. Ali. Eu acho que você está confundindo, Ali, mas vamos pegar o 877 aqui. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Então, na verdade, ele não pagou indevido nem por erro,
né? Então, não seria um pagamento indevido. E seria uma obrigação, é uma obrigação natural, porque eu não sou obrigada, mas eu posso fazer. Mas eu não tenho a exigibilidade de fazer aquilo. Então, eu não paguei indevidamente. Dá para ver a diferença? Entendi. Quando eu pago indevidamente, eu pago algo que eu não tinha que pagar, que eu não podia estar pagando. E nesse caso, eu podia ou não podia pagar. Então, não é indevido. Não sei se dá para entender dessa maneira. Não, entendi sim, professora. Entendeu? Obrigada. Uhum. Então, tá. Podemos passar para outra? A próxima é... fechou. 5. No direito civil, podemos ser classificadas as obrigações sob ótica diversa. Assim quanto ao modo de execução. Elas podem ser consideradas... O que vocês colocaram? Está lá naquela aula sobre as classificações, pessoal. Lembra que a gente falou sobre vários tipos de classificações? E nesse caso aqui, seria quanto ao modo de execução. Então, a gente viu que dentro da classificação das obrigações quanto à execução, nós tínhamos execução imediata ou instantânea, execução periódica. Lembram? Eu coloquei instantânea, professora. Quem que falou? Eliane. Eliane, muito bem. É instantânea. Por que seria instantânea? Lembra o que é a obrigação instantânea? É aquela quando a prestação e a contraprestação ela ocorre no mesmo momento, né? Eu acho que eu comentei com vocês assim o exemplo de uma entrega de mercadoria. Eu compro naquele ato e ele já entrega. Então é a prestação e a contraprestação no mesmo ato. Então aqui sobre execução seria a instantânea, porque a de meia, condicional e a modal são outros tipos de classificações. Então, muito bem, Eliane. A 6. Adualdo compromete-se a entregar a Ivan, em razão de contrato de compra e venda, o livro de curso de Direito Civil, até o dia 2 de outubro de 2012. Ivan pagou pelo livro equivalente a R$80. Com relação ao livro, então, identifique. Então, nessa obrigação aqui, nesse caso, qual é o objeto obrigacional que nós temos? Falem comigo. O livro, isso, Bruna. O livro é o objeto obrigacional. E qual que é o tipo de obrigação? Dar coisa certa, professora? Isso mesmo, entregar coisa certa. Obrigação de dar, o Eli está falando. De dar ou entregar coisa certa? De dar coisa certa. A Bruna e o Wellington, alguém mais? Então, vamos continuar, tá certo, pessoal, de dar coisa certa. Agora, suponha que o Adualdo, descuidado, perdeu o livro e não pode entregar no dia combinado. E por isso, Ivan não poderá estudar para a prova que se realizará no dia 6 de outubro. O que acontece com essa obrigação? Então, aqui nós temos agora, dentro dessa obrigação de dar, de entregar a coisa certa, o Adualdo, ele perdeu o livro. E o Ivan agora não vai poder estudar para a prova. Teve algum prejuízo? Aconteceu alguma coisa? O que vai acontecer? Que artigo que eu posso usar? 239. 239? Por quê? Porque ela diz: se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá esse pelo equivalente mais perdas e danos. Quem mais concorda? Dois, três, quatro. Vamos ler o 2, 3, 4. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder
Sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Bruna colocou 236. Sendo culpado, o devedor poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Esse aqui, o 236 não encaixa muito, né, Bruna, por causa de entregar no estado que se encontra. Porque nesse caso aqui, perdeu o livro, não vai poder entregar nada, né? Então, seria o mais correto, realmente, como falou a Bruna e como falou a Jéssica, a Adriane, o 234, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai poder resolver a obrigação e exigir, sim, a perdas e danos mais o equivalente, né? Então, o valor do livro mais perdas e danos, porque ele não vai nem poder estudar para a prova dele. Opa, tem alguém entrando na aula aqui. Tá? Acho que entrou todo mundo agora. Então, a 7. Analise o relato a seguir e aponte os erros na assertiva referente ao problema. Os erros encontrados devem ser corrigidos, tal. Então, Carlos empresta gratuitamente a Andressa, em razão do contrato de comodato, a casa localizada na rua, tal. Andressa se comprometeu a devolvê-la em perfeitas condições até o dia 2 de outubro de 2019. Tá. Pode-se afirmar que, quanto à casa, Andressa é devedora e Carlos credor? Tá entrando gente aqui ainda, meu Deus. Andressa é devedora e Carlos credor. Trata-se de uma obrigação moral, divisível, simples e condicional. A sua fonte imediata é a lei, e essa é uma obrigação de dar coisa certa. O seu objeto obrigacional é a casa, que pode ser substituída por uma outra de valor equivalente caso Andressa, por qualquer motivo, não consiga devolvê-la. Imagine que no dia anterior à devolução começa a chover, o que ocasiona o alagamento do bairro onde está localizada a casa e consequente deterioração do imóvel. Nesse caso, Carlos deverá receber a casa, tal qual se acha, sem direito à indenização, nos termos do 234. Em outra situação, suponha que Andressa intencionalmente ateou o fogo ao imóvel, destruindo completamente, podendo-se então afirmar que Carlos não pode exigir perdas e danos nos termos do 234. Então, vamos lá. Então, emprestou lá, fez um contrato comodato, o Carlos emprestou para Andressa a casa. Quem que é credor e quem é devedor nesse caso? Andressa é devedor e o Carlos é credor? Sim, né? O Carlos está emprestando para Andressa. Então, ele está cedendo e ela está recebendo. Trata-se de uma obrigação moral, divisível, simples e condicional? É uma obrigação divisível ou indivisível? Qual que é o objeto obrigacional aqui? Indivisível, isso, Bruno. A casa é indivisível, não tem como eu dividir. Então, não é uma obrigação divisível, é indivisível. Que mais? É uma obrigação moral? Legal, Hélito, isso. Que mais que ele fala aqui? Condicional? Não, é o que, Wellington? Quem que lembra? Lembra das obrigações a termo? A gente conversou lá nas classificações também. O que seria uma obrigação condicional? Que depende, a obrigação depende do evento futuro e incerto, né? E obrigação a termo? Depende de um evento futuro
e certo. Então, tinha alguma condição ali? Evento futuro certo. Isso, Wellington. Então, não seria condicional, seria a ter. Certo? Que mais? A fonte imediata. Ele diz que a fonte imediata é lei. Certo ou errado? Da onde que vem? Qual é a origem dessa obrigação? Contrato de comodato, isso mesmo. Então, a fonte seria o comodato. Daí a segunda parte ali. Onde é que tá? A Andressa, deixa eu só achar, agora eu me perdi aqui na questão, cadê? Andressa, devedor, trata-se de uma obrigação moral, sua fonte imediata é lei, não, já vimos que não, a obrigação do seu objeto é a casa. A casa pode ser substituída por outra de valor equivalente, caso ela, por algum motivo, não consiga devolvê-la? Não, né? Não tem como. Eu alugo ou empresto uma casa, eu tenho que devolver a mesma casa. Então, errado ali também. O que mais que ela fala? Imagine que no dia anterior à devolução começa a chover, o que ocasionou o alagamento do bairro onde está localizada a casa e a consequente deterioração. Nesse caso, o Carlos deverá receber a casa, tal qual se acha, sem direito de indenização. Certo ou errado? Nossa, já vai acabar a aula, 10 minutos. Eu vou abrir outra reunião daí a hora que acabar, tá, pessoal? Então, caso aconteça a deterioração do imóvel sem culpa, o que vai acontecer? Ele vai receber a casa como ela se acha, sem direito à indenização, certo? 238, a Mila tá falando. Qual que é o 238, Mila? Vamos lá. Se a obrigação for de restituir coisa certa e essa sem culpa se perde antes da tradição, se oferir ao credor a perda, a obrigação se resolverá. Isso mesmo. E o 240 também vai falar, né? Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa, recebê-la ao credor, tal qual se acha sem direito à indenização. Agora, se por culpa do devedor, daí nós temos que usar o 239, que fala, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá esse pelo equivalente, mais perdas e danos, que seria a outra parte ali, né? Então, caso o Andressa intencionalmente colocar fogo na casa, destruindo completamente, aí sim ele pode exigir o equivalente mais perdas e danos conforme o 239, tá? Então, acho que esse não tem muito segredo, né? Se com culpa, paga perdas e danos, sem culpa, devolve como está. O credor sai perdendo, né? Porque vai receber a casa como ela tiver. 8. Antônio obrigou-se a entregar a Benedito, Carlos, Dário e Ernesto um determinado touro reprodutor avaliado em 80 mil reais. Embora bem guardado e bem tratado, em lugar apropriado e seguro, o animal morreu afogado em inundação, causada por fortes chuvas. Nesse caso, pessoal, o que nós temos? Que tipo de obrigação? É uma obrigação de dar, é indivisível, é divisível? O que vocês acham? Qual que vocês marcaram? Teve culpa, não teve culpa? Ah, Bruna tá falando que é A, outra Bruna também A. Isso mesmo. Então, letra A, é uma obrigação de dar coisa certa
indivisível, né, porque é um touro, um animal, resolvida para ambas as partes com ausência de culpa, porque ele fala bem claro que o touro estava bem tratado, guardado no local apropriado, porém morreu afogado numa inundação, né, um evento que não era previsto. Então, não teve culpa ante o perecimento do objeto. Então, correto, letra A. Parabéns, pessoal. 9. A obrigação de dar coisa incerta apresenta um estado de indeterminação transitório, certo ou errado? Lembra que a gente falou sobre isso na última aula? Que até foi dúvida de alguém. O que acontece, pessoal? Lembra o lado 244? Que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título de obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. O que é isso, pessoal? Lembra, então, se eu dou coisa incerta. Sempre a coisa incerta é aquela determinada por gênero e quantidade, né? Eu falo lá que eu quero 30 quilos de arroz. Então, coisa incerta porque eu não falei qual arroz, que tipo de arroz, falei que é 30 quilos de arroz. Então, foi determinado pelo gênero e pela quantidade. Então, ela não tem um estado de indeterminação transitório. Por quê? Porque na hora de eu fazer a entrega da tradição, de eu entregar a coisa, isso não vai virar uma coisa certa? Porque daí, no momento da entrega, aí sim eu vou falar que são 30 quilos do arroz, branco do arroz, tal, da marca tal. Aí sim eu vou especificar. Então, a resposta está certa, né? Que as obrigações de dar coisa incerta sempre tem um objeto inicial indicado por gênero e quantidade. Só que no momento do cumprimento, da execução, ele vira um objeto certo, um objeto determinado. Tá? Então, muito bem. 10. Miguel comprometeu-se com a confecção Flash. Esse também nós já falamos sobre esse caso. Miguel comprometeu-se com a confecção Flash em razão de um contrato de publicidade só aparecer em público utilizando as roupas pela empresa fornecida. O contrato foi firmado pelo período de 1 ano e com remuneração mensal fixada em R$5.000. Com relação à cláusula proibitiva contida no contrato, identifique quem que é o devedor, credor, tipo de obrigação e objeto obrigacional. Quem que é o devedor nesse caso? O devedor é a confecção ou é o Miguel? Miguel, muito bem. Então, o Miguel é o devedor e a confecção credora. Qual é o tipo de obrigação? Obrigação de não fazer. Isso mesmo. Ele não pode aparecer com outros tipos de roupa a não ser aquelas. E o objeto obrigacional? Qual seria o objeto obrigacional? Não aparecer em público utilizando roupas que não seja da confecção. Tá? Então, esse é o objeto obrigacional. O objeto do contrato deles. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Ah, tem a letra B dessa, né? Então, imagine que no primeiro dia de vigência do contrato, a empresa Flash não encaminhou as roupas a Miguel, que necessitando ir à farmácia, aparece em público com roupa não pertencente à empresa contratante. Miguel foi fotografado por importante revista de moda. Pode, nesse caso, a empresa contratante resolver o contrato alegando inadimplemento ainda pedir perdas e danos? Justifique a resposta. Sim ou não? Pode a empresa resolver o contrato por inadimplemento do Miguel? Não, né? Não pode, pois ela deu a causa para o problema, né? Ela que não entregou as roupas para o Miguel.
Qual artigo vocês fundamentariam essa situação? R$250, a Bruna está falando. Que mais? Ó, vamos ler a 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Certinho, 250. O Pedro pode resolver a obrigação sem dever de indenizar. Não precisa de indenizar. Pedro não, Miguel. Tem 1 minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir outra reunião para a gente terminar aqui? Senão vai acabar no meio do caminho. Então, vamos fechar essa, já abro outra e mando lá, tá?